para se anistia, em tese, andar no Congresso e o STF acabar isolado. Se ele sentir que o perdão vem do Legislativo, o STF vai ser humilhado de alguma forma, eles têm esse recurso para dizer assim, não, nós mesmos vamos conceder o perdão. Eles pegam esse caso Débora e espalham para todo mundo. Então, é ali essa divergência do Fux, é uma estratégia, por isso que eu tenho dito, o voto de divergência do Fux é muito mais para o Fux, é muito mais para o STF, é muito mais como uma porta de saída da corte caso a anistia siga adiante, do que um voto realmente para Débora, um voto realmente para a consciência. De um lado fica Alexandre de Moraes e de outro lado fica Luiz Fux. Quem ganha nesse cabo de guerra? Quem ganha nessa queda de... Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Donald Trump sobe o tom contra o Brasil. É isso mesmo. Em entrevista à revista Times, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a expor a desigualdade nas relações comerciais entre os Estados Unidos e países que se beneficiam de altas tarifas sobre produtos americanos. Desta vez, Trump subiu o tom ao falar do Brasil. Abre aspas. Veja, foi isso que a China fez conosco. Eles nos cobram 100%. Se você olhar para a Índia, ela cobra entre 100% e 150%. Se você olhar para o Brasil, se olhar para muitos países, eles cobram. É assim que sobrevivem, é assim que ficam ricos. Fecha aspas. Declarou Trump sem meias palavras. Surge primeiro levante na Europa contra Moraes e sanções imediatas já estão sendo discutidas. O deputado polonês Dominik Tarczyński, membro do Parlamento Europeu, apresentou um projeto de resolução que propõe a aplicação de sanções ao ministro Alexandre de Moraes, em países que integram a União Europeia. A iniciativa foi motivada após Moraes enviar um oficial de justiça para intimar o ex-presidente Jair Bolsonaro enquanto ele se encontrava internado em uma unidade de terapia intensiva. Agora, além dos Estados Unidos, a batata de Alexandre de Moraes também já está assando na Europa. O recuo de Gonê sobre o 8 de janeiro. PGR emitiu novo parecer em caso de idosa condenada pelo STF. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, recuou no processo da dona de casa, Vildete Guardia, de 74 anos, condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 11 anos de cadeia, em virtude do 8 de janeiro. Abre aspas. Não obstante a conclusão do laudo médico encaminhado pelo estabelecimento prisional e o regime de cumprimento da pena seja fechado, revela-se recomendável e adequada a concessão de prisão domiciliar humanitária, uma vez que os requisitos estabelecidos pela legislação infraconstitucional devem guardar compatibilidade com os princípios da proteção integral e prioritária do idoso. Fecha aspas. Informa trecho do parecer obtido em primeira mão pela Revista Oeste na sexta-feira 25. Há uma semana, Gonê havia sustentado que os laudos médicos apresentados pela defesa eram insuficientes. Agora, contudo, o PGR observou que as circunstâncias postas indicam a necessidade de reavaliação e flexibilização da situação da custodiada. O movimento de Gonê ocorre na esteira das críticas às penas excessivas estabelecidas aos manifestantes do 8 de janeiro. Veja a porta de saída que Luiz Fux abriu ao divergir de Moraes sobre pena para Débora Rodrigues. Meus amigos, Fux jogou água na cerveja do Alexandre de Moraes. STF tem maioria para condenar Débora Rodrigues. Entretanto, todavia, Fux divergiu do relator. Olhem só, Fux, como havia dito, que entendia que a pena era desproporcional, assim votou. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, votou nessa sexta-feira para condenar Débora a pena de 1 ano e 6 meses. Olha só, o que significa isso? Significa que o Fux conseguiu aquilo que ele vinha dizendo e perquirindo desde sempre, que os casos da chamada trama golpista fossem julgados pelo plenário do STF, pelos 11 ministros, e não na primeira turma. Fux
colocou agora em prática aquilo que ele queria e desejava. Nasceu agora com essa divergência a possibilidade da defesa da Débora levar esse caso para o plenário. Diz o artigo 333 do Regimento Interno do STF. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do plenário ou da turma, como é o caso, primeira turma, que julgar procedente a ação penal. Ou seja, julgaram a Débora condenada. Mas houve divergência na pena. O que acontece agora? A defesa da Débora opõe embargos infringentes e esse caso vai para o plenário, como Fux queria. Isso daqui vai acontecer também no processo do Bolsonaro, no processo dos Kid Preto, no processo do Felipe Martins. Por quê? Porque esse cara aqui, que não é qualquer cara, esse cara aqui, ó, faixa coral de jiu-jitsu, um cara juiz de carreira, ele disse na sessão, disse de novo essa semana, está dizendo todas as vezes que tem um microfone, que ele entende que esses casos deveriam estar no pleno. Esses casos devem ir para o pleno. E com essa decisão dele, divergindo na pena, esse caso vai para o pleno. Qual que é a notícia boa aqui, gente? A notícia boa é que não transitou em julgado. Ou seja, como cabe ainda um recurso para a Débora, ela continua na prisão domiciliar. A Débora, como eu venho dizendo, ela corre risco de voltar para a prisão se for condenada em definitivo, quando não couber mais recursos, a pena superior a 8 anos. Ela está na prisão domiciliar de forma provisória. E como ainda cabe recurso, ela vai continuar em casa. Ela vai continuar na prisão domiciliar até que se julgue em definitivo esse caso. E hoje o Fux criou a possibilidade desse caso terminar só no plenário. Então, Débora ainda tem a possibilidade de continuar em casa. Outro ponto que me faz ter esperança é que nos outros processos, como o do Bolsonaro, por exemplo, o Fux tem a mesma vontade, que esse caso saia da primeira turma e vá para o plenário. Então, se o Fux divergir de qualquer ponto na decisão final, tá? Eu sei que ele não está divergindo agora nessas decisões de recebimento da denúncia, porque a lei diz, divergindo no final, ali, da sentença, divergindo em qualquer vírgula, em qualquer inciso, o caso vai para o plenário. Como é o desejo dele que esse caso vá para o plenário, porque ele entende que casos importantes assim devem ser julgados pelo pleno, e os outros casos de 8 de janeiro foram julgados pelo pleno, porque esses casos de agora não. Então ele vai divergir em algum ponto também nos outros processos, no processo do Bolsonaro, por exemplo, só para que esse caso vá para o plenário. E daí no plenário teremos discussões saudáveis. E vai que de um lado fica Alexandre de Moraes e de outro lado fica Luiz Fux. Quem ganha nesse cabo de guerra? Quem ganha nessa queda de braço? Entende? Como ainda há luz no fim do túnel. André Marcília, era esperado, né? Mas os advogados da Débora não aceitam e acreditam que mais adiante eles possam apelar dessa decisão. Será possível? Apelar a quem? Será. Em tese, é possível apelar ao plenário. A gente tem aqui a primeira turma, em tese você pode recorrer ao plenário. Qual o problema disso? Eles pautam isso quando eles bem entenderem. E, em geral, quando que isso acontece? Nunca. A gente está há 6 anos vendo decisões monocráticas e tomadas pelas turmas serem irrecorríveis. Porque está na mão do presidente, do próprio presidente do STF, pautar o que ele quiser. Aliás, é uma prerrogativa que também não apenas está sendo tratada como qualquer coisa pelo STF, como também pelo Congresso. Eles seguram aquilo, guardam no armário, guardam na gaveta e ficam eternamente com aquilo. Então, eu posso recorrer, sim, mas depende da pauta. E quem que pauta? Ninguém, nunca. E esse é o grande ponto. Essa divergência do Zanin, eu não vou nem comentar que isso, se você vai condenar uma pessoa que riscou uma estátua há 11 anos, condena logo a 18. Tenha coragem então de ir lá e condenar a 18.
condena a 40, põe lá a pessoa com tortura, põe nos grilhões, calabouço, enfim, faz direito, vamos dizer assim, né? Agora, eu acho que o Fux aí fez uma relativização realmente interessante. Quando ele colocou 1 ano e 6 meses, aliás, 1 ano e 6 meses, sendo que ela estava presa há 2, se a visão do Fux preponderasse, ela deveria pedir indenização do Estado por ter ficado presa para além do que deveria. Mas tudo bem, a visão do Fux não prevalece. E é porque a visão do Fux não prevalece que ele também votou dessa forma. Ele só teve coragem de votar por 1 ano e 6 meses, porque sabia que os colegas não iriam na dele. E agora a gente tem um ponto aqui interessante. O Fux, ele permite com isso que haja um recurso para o plenário. Esse recurso vai acontecer quando o STF bem quiser. Eu tenho dito que isso é uma espécie de estratégia do STF que ele vai guardar no bolso para quê? Esse recurso ele vai guardar no bolso para se anistia, em tese, andar no Congresso e o STF acabar isolado, se ele sentir que o perdão vem do Legislativo e o STF vai ser humilhado de alguma forma, eles têm esse recurso para dizer assim, não, nós mesmos vamos conceder o perdão. Eles pegam esse caso Débora e espalham para todo mundo. Então, essa divergência do Fux é uma estratégia, por isso que eu tenho dito, o voto de divergência do Fux é muito mais para o Fux, é muito mais para o STF, é muito mais como uma porta de saída da corte, caso a anistia siga adiante, do que um voto realmente para Débora, um voto realmente para a consciência do Fux. É muita ingenuidade a gente acreditar que esses 5 ministros não se conversam, não se combinam e estão desalinhados. Darcio Bracarense, a defesa da Débora, ela apontou exatamente esse problema. Todos foram julgados pelo Pleno do Supremo no 8 de janeiro, só a Débora foi tratada especialmente pela primeira turma. Então essa ressalva que o Marcília está citando aí, que o Fux fez, pode ser o caminho para o próprio Supremo mais na frente e livrar a sua barra, né? Pois é, mas não vai livrar. Essa humilhação pública ela já aconteceu. O Supremo está desmoralizado perante a população brasileira e agora em nível internacional. O mundo inteiro está acompanhando o que está acontecendo aqui. Eles deixaram essa porta de saída, entendendo que pode ser uma saída honrosa, mas não há honra alguma. Porque quem assistiu essa condenação de casa, sentado na sua cobertura, foi Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos, que está solto. Quem assistiu essa condenação foi Pezão, né? O sucessor de Cabral, que teve as suas provas agora eliminadas. Todos esses criminosos que saquearam a nação e que causaram muita dor e sofrimento para o povo brasileiro, está soltinha da Silva assistindo esse tipo de absurdo. Não há qualquer tipo de saída honrosa, não há honra nesse tipo de condenação. É lamentável, e mais lamentável ainda é ter um Congresso que não reage a isso. E pior, gente que foi eleita para presidir casas prometendo que iriam pautar a anistia e que agora estão dando para trás, Serrão. O filho de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro, fez uma postagem no X que é para chamar a atenção. A gente deve lê-la para você prestar atenção na gravidade do que ele diz. Carluxo escreveu no X: hoje, ao visitar meu pai na UTI, vi de perto a gravidade de tudo que ele está enfrentando. Desde a intimação cruel e desnecessária determinada por Alexandre de Moraes, seu estado piorou visivelmente. A pressão, que já estava alta, descompensa e precisa de mais acompanhamentos constantes. O fígado está sobrecarregado pelos remédios. Ele continua há quase 2 semanas sem atividade intestinal, alimentando-se apenas por soro, espécie de solução hospitalar. Sofre com soluços constantes, que o maltratam, inclusive na dificuldade de dormir. Dor crescente e precisa de muito cuidado até com analgésicos, porque seu corpo está extremamente sensível. A responsabilidade por essa escalada de sofrimento não pode ser ignorada. Carluxo prossegue: o que está sendo feito com Bolsonaro ultrapassa qualquer limite. Não é só a saúde dele que foi desrespeitada. Isso é um desrespeito aos fundamentos mais básicos da dignidade humana. Mesmo em tempos de guerra, hospitais são respeitados,
Mesmo em meio a fogo cruzado, há um código de honra que impede soldados de invadir uma UTI. Mas na guerra pessoal de Alexandre de Moraes contra meu pai, até isso foi rompido. A autoridade dos médicos foi desconsiderada, os protocolos foram desrespeitados e a vida dele foi tratada como detalhe. Prossegue Carluxo. A quem justifica essa violência dizendo que estava bem por ter feito uma live com os próprios filhos? Eu só peço, se coloque no meu lugar. Imagine ver alguém escolhendo o pior momento da vida do seu pai para lhe aplicar uma crueldade. E depois ainda debochar, dizendo que se ele tinha forças para falar com a família e com amigos em uma videochamada, então também tinha para sofrer uma ordem judicial. Segundo Carluxo, isso é coisa de gente sem honra, sem caráter e sem vergonha na cara. É revoltante ter que enfrentar tanta covardia enquanto muitos fingem normalidade. Dárcio Bracarense e André Marcília, começo pelo meu advogado preferido. É tocante ouvir uma nota dessa, hein? Dura, mas necessária de se fazer. É tocante, Serrão, é tocante e é uma nota de um filho, de um parente, de alguém que, enfim, está ali ligado sensivelmente à questão. E isso deveria fazer com que as pessoas que tomam decisões nesse país, sobretudo na mais alta corte, pusesse um pouco a mão na consciência, se é que sabem o que isso significa, se é que sabem, se é que possuem consciência, antes de tomar decisões. Né? Não só em relação ao Bolsonaro, mas nós nos lembramos do ministro Moraes debochando do fato da Débora ter 30 milhões, espero não que não pague em 30 anos, e dá um risinho debochado, quem não se lembra disso? Mesmo em relação ao Moraes, a gente vê uma certa raiva, uma grande raiva, um rancor ao tratar o caso. Quando a gente fala, por exemplo, do Daniel Silveira, toda a fúria relacionada ao fato dele ter ido ao hospital e feito um percurso diferente, ou demorado mais 20 ou 30 minutos, quer dizer, é um negócio que é completamente desumano, que não está na área do direito, e a gente vendo um filho falar, a gente percebe que essas pessoas, a gente sabe que essas pessoas são, mas os juízes deveriam perceber que estão lidando com vidas. Essa questão da intimação, aliás, muito se fala para é certo, é errado, deveria ser assim, deveria ser assado. Veja, o bem maior ali a ser protegido é a vida, é a saúde, isso está acima de toda e qualquer coisa. Não tem lei que proteja uma violação à saúde ou à vida. Não existe. Tanto que essa repercussão internacional desse caso todo, que se retrata muito bem nesse post, e que a gente viu o dia inteiro de ontem e hoje exposto nas TVs e nos jornais de todo o mundo. Por que isso? Se eles não conhecem a legislação brasileira, eles, em tese, deveriam então ficar quietos, se houvesse dúvida de que isso é uma questão supralegal. Porque é uma questão humanitária. Não se entra num hospital, e muito menos numa UTI, para intimar alguém de um ato. Então nós estamos diante de uma corte que não apenas ela erra juridicamente, não apenas ela se excede politicamente, mas ela faz questão de cometer todos esses atos com requintes de crueldade, com requintes de insensibilidade, como se não estivessem lidando com seres humanos do outro lado. E o assunto já pega mal no mundo. O deputado polonês Dominik Tarczyński protocolou um projeto de resolução propondo sanções ao ministro Alexandre de Moraes na União Europeia. A iniciativa ocorre após Moraes enviar oficial de justiça para intimar Bolsonaro dentro da UTI do Hospital DF Star. O deputado disse: acabei de ver o vídeo do presidente Bolsonaro no hospital e isso é inaceitável. Tarczyński comparou ações de Moraes ao comunismo. Eles querem destruir seus oponentes políticos. O político polonês garantiu aos brasileiros: vocês não estão sozinhos. A comunidade internacional está tomando providências. Dárcio Bracarense, essa declaração do deputado polonês e a fala do Carluxo são bastante impactantes. Muito impactante, sobretudo a do Carlos. Eu acho que o Brasil inteiro conhece a ligação que o Carlos tem com o pai, a forma que ele sempre se colocou
na defesa do pai, até fisicamente. A gente lembra que na primeira aparição como presidente da República foi o Carlos Bolsonaro, que estava junto com o pai no carro presidencial. Vocês vão se lembrar disso. Muita gente questionou a presença ali do filho, mas ele fazia quase que uma barreira física de proteção ao pai, né, no caso de eventual ataque. Estava todo mundo um tanto assustado com essa possibilidade, uma vez que recentemente ele havia sido esfaqueado. É muito duro para um filho assistir um ato que ultrapassa em muito uma ação de justiça, por mais dura que ela seja. O que a gente está assistindo no Brasil é um ato de vingança. E uma vingança absolutamente cruel e que revolta o mundo. E o deputado polonês, o Tarczyński, na verdade, ele tem propriedade para falar, porque a Polônia sofreu com o nazismo e com o comunismo. Eles sabem exatamente a mentalidade que orienta esse tipo de vingança. Recentemente, em setembro do ano passado, veja só, eles encontraram vários cadáveres no norte da Polônia e ofereceram a esses cadáveres um enterro digno, uma vez que foram executados durante o domínio dessas duas ideologias assassinas naquele país polonês. Se tem uma coisa que os poloneses conhecem é a tirania. E quando um deputado polonês reconhece um ato tirânico num país que se diz democrático, eu acho que a gente, no mínimo, deveria levantar a orelha, ficar alerta, porque não tenha dúvida alguma, eles sabem que essa gente não tem limite.